noite a todos. Depois de várias semanas, estamos de volta. Continuamos o nosso estudo do capítulo 11, que, como nós vimos, são o prelúdio da história positiva da revelação. A história da salvação, propriamente dita, começa com nosso pai Abraão. Num sentido amplo, a história da salvação começa na eternidade mesmo, porque Deus determinou nos salvar antes que o mundo fosse criado. No outro sentido, a história da salvação começa com o Fiat Lux, faça-se a luz, quando a criação que vem à existência em função da participação na vida de Deus, e Deus, ao criar, já sabia, na sua presciência, da possibilidade de o homem pecar, como de fato veio a acontecer. Portanto, tudo já nos planos de Deus, como querido, quando não tem o pecado, e quando permitido, quando inclui-se o pecado. Mas, positivamente falando, é com Abraão que começa a história da salvação. E estamos terminando esse prelúdio. No próximo encontro, se Deus quiser, já começaremos o capítulo 12, que é o capítulo do início da história da salvação, da revelação, que vai culminar no livro do Apocalipse, aqui nesta vida, e ele próprio, o Apocalipse, já fala da eternidade, porque muitas das visões, aliás, praticamente todas as visões, dizem respeito à glória do céu, ao desfecho da história da humanidade, particularmente ao desfecho da história da igreja, que atravessa essa aventura humana com muitos tormentos, com muitas tentações, com muitas provações, etc, etc. Muito bem, terminamos o encontro passado, se não me engano, fazendo alusão ao versículo 9, o último da narrativa da Torre de Babel. Agora, a genealogia de Abrão. A genealogia de Abrão, na verdade, já começou no capítulo 10. Porque o capítulo 10 fala da posteridade dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tratamos da genealogia de Jafé, olhem o capítulo 10, nos versículos de 2 a 5. Depois, a genealogia de Cã, os filhos de Cã, o segundo filho de Noé, do versículo 6 até o final do capítulo 10. Ficou por último o mais importante, por assim dizer, filho de Noé, que é Sem. Todos os que vierem de Sem serão os semitas. Os judeus são os semitas. E não se assustem com o que eu vou dizer, nós também somos semitas. Semitas porque, se Abraão é pai dos judeus, é pai dos cristãos também, porque Jesus é da tribo de Judá, segundo a carne, está claro? Lógico que convencionou-se na história da humanidade falar de antissemitismo, ou seja, de perseguição aos judeus, de hostilidade aos judeus, expressão que está cunhada especificamente com relação aos judeus, mas rigorosamente falando, nós somos semitas também. Está claro? Está claro? Bem, então vamos à descendência de Cã. Vejam lá no capítulo 10, versículo 1, a ordem, Sem, Cã e Jafé. O autor sagrado deixou por último a descendência de Sem, e falou primeiro de Cã, e falou depois de Jafé. De Cã vem os cananeus, de Jafé vem os jafetitas, de Sem, todos os seus filhos são os semitas. Então, o capítulo 11, versículos de 10 até o final, é, por assim dizer, a continuação do capítulo 10. Houve esse pequeno interlúdio, vamos chamar assim, de Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, para falar do episódio de Babel, e depois se retoma a genealogia dos pré-diluvianos, os nossos patriarcas, pós-diluvianos. Os patriarcas pré-diluvianos
Eles aparecem onde? Voltem um pouquinho em Gênesis capítulo 4, de 17 a 24, Gênesis 4, de 17 a 24, nós temos a descendência de Caim. Depois de Adão ao dilúvio, nós temos todo o capítulo 5. Então, esses são os nossos patriarcas pré-diluvianos, ou seja, que existiram antes do dilúvio. Depois, após o dilúvio, nós temos os patriarcas pós-diluvianos. Aí entramos no capítulo 9, de 18 a 28, os filhos de Noé, todo o capítulo 10, e o capítulo 11, de 10 a 32, que nós vamos ver agora. Está claro? Está claro? Muito bem. Versículo 10. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Característica dessa genealogia é a seguinte: o patriarca gera um filho quando tinha tantos anos, ou tantos anos depois de um determinado evento. E depois, diz o texto, ele teve filhos e filhas. Oh, coitadinhos desses filhos e filhas que não foram nem citados, porque só o primeiro? É difícil responder a essa pergunta. Mas para o autor sagrado, muito provavelmente, o que interessava era o primeiro, porque dele vieram outros. Aliás, a respeito até de Adão e Eva, disse que eles tiveram filhos e filhas. Tiveram primeiro Caim e Abel, Caim matou Abel, depois disso eles tiveram filhos e filhas, e não se cita e não se nomeia nenhum dos filhos. Portanto, não há nenhuma novidade a narrativa que nós vamos ver agora. Vamos rememorar Adão e Eva, que tiveram filhos e filhas. Capítulo 4, versículo 25, Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete. Muito bem. Agora vamos descobrir aqui, onde se diz que ele e ela tiveram muitos filhos e filhas. Parece-me que no versículo 4 do capítulo 5, Gênesis 5, versículo 4, depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Então, não temos novidade, não é? Talvez o número foi tão grande que a nomeação de cada um dos filhos tornaria a linguagem, a leitura muito monótona. O autor sagrado, então, considerou citar apenas o primeiro. Atenção, Sete aqui não é o primeiro, já é o terceiro, porque já existiam Caim e Abel, Abel já morto. Muito bem, depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Então esse vai ser o esquema da narrativa dessa genealogia. Fulano gerou fulano tantos anos depois do dilúvio. Depois ele viveu tantos anos e gerou filhos e filhas. Esse vai ser mais ou menos o esquema. Assim foi com Sem. Após o nascimento de Salé, Arfaxade, versículo 11 agora, perdão. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Aqui vocês vão observar o seguinte, eu acho que já falei numa aula anterior, que a primeira genealogia dos patriarcas pré-diluvianos, a média de vida era muito maior do que a média de vida agora. Agora nós chegamos a 400, 500 anos, a média de vida aqui. Já com a primeira genealogia, lembram de Matusalém? 970 anos, 800 e tantos anos, 700 e tantos anos. A média era 700 e poucos anos. Aqui, na genealogia de Abraão, dos patriarcas pós-diluvianos, a média cai drasticamente.
E depois, a genealogia dos patriarcas após Abraão, aí é que cai drasticamente. Então, lembram quando nós fizemos a comparação das 3 genealogias? Pré-diluviana, pós-diluvianas, os patriarcas pré-diluvianos, pós-diluvianos, e os patriarcas de Abraão em diante. Então, a tendência é a média cair assustadoramente. E isso porque, na mentalidade antiga, o número de anos estava relacionado com a bênção, o favor de Deus. Ora, o que sobreveio depois do pecado? A multiplicação dos pecados. E com os pecados, o desgosto de Deus, a tristeza de Deus, o arrependimento de Deus, a ira de Deus, o castigo de Deus e, evidentemente, o antônimo da bênção é a maldição. A tendência é que o número dos anos caia com o passar do tempo. Claro. Bem, vamos ao versículo 12 agora. Arfaxade, que é o filho mais velho de Sem, e é esse que interessa ao autor sagrado, porque ele é o elo, é um fio que vai passando de geração a geração até chegar a Abraão. Então, Sem teve muitos filhos. O autor sagrado não citou o nome de nenhum deles, somente do mais velho, Arfaxade. Arfaxade, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Reparem aqui que a idade de Arfaxade, quando gerou Salé, não é mais em referência ao dilúvio. Ao dilúvio foi Sem, porque Sem presenciou o dilúvio. Então se passa a contar a partir da data do fim do dilúvio. Quantos anos sucederam para que aquele que saiu da arca gerasse o seu primeiro filho? Após o nascimento de Salé, Arfaxade viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Mesmo esquema. Então, quando gerou o primeiro filho, tinha tantos anos. Depois, viveu tantos anos e gerou filhos e filhas. O purista pode até criticar esse tipo de redação. Vejam a ordem. Viveu tantos anos e gerou filhos e filhas. Dá até a entender que ele viveu tantos anos, morreu e depois de morto é que gerou filhos e filhas. Não vamos exagerar esse tipo de interpretação. O autor sagrado simplesmente afirmou que o fulano viveu tantos anos e antes gerou filhos e filhas. Ou se quisermos alterar a ordem, ele gerou filhos e filhas e morreu quando tinha tantos anos. É apenas uma opção redacional. Somente isso. Se aqui na língua portuguesa nós preferimos isso porque respeita a ordem, fulano gerou tantos filhos, viveu tantos anos e depois morreu, o autor sagrado, a linguagem, o gênero literário, o tipo de redação daquele tempo permitia essa outra ordem. Aí vale o princípio da matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Salé, que não foi o único filho de Arfaxade, mas o filho mais velho, diz o versículo 14, com a idade de 30 anos, gerou Éber. Após o nascimento de Éber, Salé viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. O mesmo esquema. Então, vamos pegar aqui de Noé até agora. Noé, qual o filho de Noé que nos interessa? Sem. Qual é o filho dele que nos interessa? Arfaxade. E desse, qual é o filho que nos interessa? Arfaxade gerou Salé. Salé gerou muitos filhos, qual deles nos interessa? Éber. E assim vai. Quando a gente terminar aqui, a gente vai fazer o fio condutor de Adão até Abraão. Está claro? Está claro? Por favor, eu peço que quando nós fizermos isto, ninguém esteja com uma máquina calculadora do lado para saber de Adão até Abraão quantos anos.
Tem judeus ortodoxos, alguns judeus, que fazem esse cálculo. Tem judeus que fazem até o cálculo da quantidade de anos da história da humanidade. É óbvio que nós respeitamos quem faz esse tipo de cálculo, mas se considerarmos esses critérios da idade como um dispositivo artificial, que não é um número exato, mas que tem relação com a bênção, com os favores de Deus. Matusalém, evidentemente, não viveu 970 anos, mas ao escrever 970 anos, o autor sagrado quis significar que foi um homem extremamente abençoado por Deus. Número de anos equivalentes à bênção, favor, dádivas de Deus. Não interessa para o autor sagrado, não interessam os nomes dos irmãos de Éber. Interessa Éber, porque dele virá o outro filho, e desse virá outro, até Abraão. Está claro? Essa é a preocupação dele. Então não é uma genealogia no sentido estrito. Quando se fala hoje, há muitos sites de genealogia, que você faz uma verdadeira árvore genealógica, né? Você sai dividindo filhos, parentes, aderentes e absorventes, e fulano que casa com Beltrano, etc. E fica aquela árvore bem extensa, é natural, toda família é assim. Mas o autor sagrado se preocupa apenas com um, cita genericamente os outros, sem entrar na questão dos nomes. Versículo 17. Após o nascimento de Faleg, que é o filho de Éber, Éber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Ou seja, Éber teve muitos filhos, somente Faleg interessou ao autor sagrado. O primogênito é o que interessa. Versículo 18. Faleg, com a idade de 30 anos, gerou Reu, ou Reu. Reu, vamos pronunciar Reu, porque Reu na língua portuguesa parece que tem um acento. Reu. Após o nascimento de Reu, Faleg viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu, com a idade de 32 anos, gerou Sarug. Após o nascimento de Sarug, Reu viveu ainda 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Aí já estamos chegando perto, porque este é o pai de Abraão. Se Abraão é nosso pai na fé, Taré é nosso avô na fé. Muito bem, Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhos e filhas. Agora chegamos ao que nos interessa. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Arão. Não é Arão. Arão é o irmão de quem? Moisés. Aqui é Arão. E vejam que ainda não temos Abraão, temos Abrão. O nome de Abrão será mudado para Abraão mais na frente, certo? Muito bem, Abrão. Então, Abrão, futuro Abraão, é o mais velho dos 3 filhos de Taré. Gravem isso. Muito bem. Agora vamos à descendência de Taré. É curioso como, pela importância de Taré, na verdade a importância de Taré é porque ele é pai de Abrão, não é porque ele é pai de Nacor, nem porque ele é pai de Arão, é porque ele é pai de Abrão, nosso pai Abraão. Aqui nós temos uma mudança. Ele fala de novo da descendência dos 3, ele vai aludir
ao primeiro que teve tantos filhos, ao segundo que teve tantos filhos, ao terceiro que teve tantos filhos. Nisso, nós temos, capítulo 10, versículo 1, volte, capítulo 10, versículo 1, a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem, Gênesis 11, de 10 em diante. Cã, Gênesis 10, de 6 até o final do capítulo 10. E Jafé, Gênesis 10, de 2 a 5. Então, pela importância de Noé, patriarca que fez a arca, que entrou na arca, que saiu da arca, patriarca testemunha da renovação da humanidade, se fala da descendência de todos os seus filhos, até porque eram poucos, 3. E de todos os outros não se fala da descendência de todos os filhos, a não ser do primeiro, com exceção de Taré. Taré, o texto vai falar da descendência dos seus 3 filhos, pela importância do filho mais velho, Abrão, futuro Abraão. Versículo 27, eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Arão. Arão gerou Ló. Ló, então, é o que de Abrão? Sobrinho. Muito bem. Arão gerou Ló. Vocês se recordam de uma certa interpretação equivocada de alguns protestantes no Novo Testamento a respeito dos irmãos de Jesus? Eles sustentam que a palavra irmão na Bíblia só significa filho do mesmo pai e da mesma mãe. Vamos ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. É uma digressão, mas importante, caríssimos internautas. Cuidado para não se iludirem com essa interpretação equivocada, não fiel ao texto, de algumas denominações que tentam dizer que a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, segundo a qual Jesus foi o Filho único da Virgem Maria, é falsa, porque a Bíblia diz que Jesus teve irmãos e irmãs. Eu penso que já existe um estudo nosso, aliás, disponível na internet, no YouTube, a respeito dos irmãos de Jesus. É um dos primeiros estudos que nós fizemos aqui. Vamos ao texto, Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é ele, o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. A própria Bíblia diz que Jesus teve muitos irmãos e irmãs. Correto. Mas é preciso entender qual o significado da palavra irmão naquele contexto. Irmão na Bíblia tem 10 significados. 10, dependendo do contexto. Irmão pode significar uma pessoa da mesma raça humana. Então, quando se diz que todas as pessoas são irmãs porque procedem de Adão, é um sentido da palavra irmão. Todas as pessoas que moram num determinado país são irmãos. Daí no hino nacional brasileiro se diz que a pátria é mãe gentil. Se a pátria é mãe de todos os brasileiros são irmãos, filhos da mesma mãe, só que aí o sentido é outro. Irmãos, membros da mesma tribo, irmãos, membros da mesma família, irmãos segundo a fé. Aliás, os protestantes dizem entre si: a paz do Senhor, irmão. Irmão, porque são filhos do mesmo Pai, Deus, pelo batismo.
Então, muito cuidado com essa palavra irmão. De fato, a Escritura fala dos irmãos de Jesus, mas nunca fala dos filhos de Maria. Irmãos de Jesus é uma coisa, filhos de Maria é outra completamente diferente. Vamos ver qual é o sentido da palavra irmãos e irmãs de Jesus aqui em Marcos capítulo 6, versículo 3, Gênesis 13, versículo 8. O que aconteceu? Abraão e Ló chegaram na Palestina. Todo mundo se mudou para lá. Saíram de Ur da Caldeia, saíram do Iraque, hoje Iraque, e foram morar no atual Israel. Aliás, não só atual Israel, porque também é um pedacinho da Jordânia, territórios palestinos ocupados, etc. Foram morar naquela região. Israel, vamos chamar Palestina. E aí houve um acordo. E agora? Vamos ter que dividir aqui. Olha, você vai para onde? Você vai para onde? Abraão, o Ló, aqui foi um pouco orgulhoso, viu? Aqui foi um pouco mesquinho. Porque se Abraão era o seu tio, ele era que tinha a prioridade para escolher. A terra está aí. E agora, como é que a gente vai dividir? Você vai para um canto e eu vou para o outro. Quem é que escolhe? Ló, atrevido, não se ofenda no céu, por favor, não se ofenda, mas ele cometeu aqui um ato, uma descompostura. Ele que escolheu o melhor lugar, segundo ele, e acabou quebrando a cara, porque foi morar justamente em Sodoma e Gomorra, um péssimo lugar, do ponto de vista comportamental, e aí vai ter que fugir, correndo, porque as cidades vão ser destruídas com fogo e enxofre. Pois bem, é nessa hora, nesse diálogo entre Abraão e o seu sobrinho Ló, que acontece uma coisa curiosa. Olha aí a frase, olha aqui, a prova de que a palavra irmão na Bíblia não significa necessariamente filho do mesmo pai e da mesma mãe. Versículo 8, Gênesis capítulo 13. Abrão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Sublinhe isso, por favor. Somos irmãos. Ora, veja, por favor, Gênesis 11, de 27 a 28. Abrão disse que era irmão de Ló. Gênesis 11, de 27 a 28, eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Taré gerou Abrão, Nacó e Arão. Arão gerou Ló. Logo, Abrão é o que de Ló? Tio. Abrão é tio de Ló. Ló é sobrinho de Abrão. Apesar disso, Abrão, em Gênesis 13, versículo 8, chama Ló de irmão. Não é irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe? Ora, por favor. Então, caríssimo protestante, eu queria pedir a você que se convertesse à Igreja Católica mesmo. Estou despudoradamente dizendo isso a você, porque estão ensinando coisas erradas para você. Tá bem? Volte para a Igreja Católica se você já foi católico, e se nunca foi católico, reveja esse ensinamento que passaram para você, de que irmão na Bíblia significa sempre filho do mesmo pai e da mesma mãe, e que, portanto, Nossa Senhora nunca foi virgem, porque teve não só Jesus, e depois teve muitos filhos, os chamados irmãos e irmãs de Jesus, em Marcos capítulo 6, versículo 3, porque isso não é verdade. Voltemos a Gênesis capítulo 11, versículo 28. Arão gerou Ló. Arão morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Aqui talvez seja a primeira vez na Bíblia, depois de Abel, que um pai vê seu filho morrer. A dor de Adão
deve ter sido muito dolorosa. Seu filho, o primeiro, Abel, o caçula, foi assassinado pelo próprio filho, pelo próprio irmão. Portanto, é doloroso ver um filho assassino, e mais doloroso ainda é ver um filho assassino do próprio irmão. Ou seja, um pai tem uma dupla dor. Meu filho morreu assassinado, e segunda dor, meu filho morreu assassinado pelo seu próprio irmão, que é meu filho. É muita dor. Mas aqui, talvez, estejamos diante da primeira morte natural de um filho. Portanto, um pai que gerou um filho, e esse filho morreu antes dele. Morreu de morte natural, certamente. Versículo 28. Arão morreu na presença de Taré, seu pai. Muito bem. Versículo 29. Abrão e Nacor, portanto, ficaram só 2 irmãos, casaram-se. Aqui a gente conclui que, com a morte de Arão, os 2 irmãos ainda eram solteiros e se casaram depois. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, o nome dela depois vai ser mudado para Sara. O marido Abrão vai se chamar Abraão. A esposa Sarai vai se chamar Sara. E a de Nacor, Melca, filha de Arão, pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Aqui nós já temos o prelúdio de grande sofrimento para ela, de grande sofrimento para Abrão, sofrimento que vai durar até a expulsão da escrava Agar com seu filho Ismael, quando Isaque já vai estar garotinho. Vocês sabem da história, a gente vai ver. Sara não podia ter filhos. Para não cair na maldição que era própria daquele tempo para as mulheres que não podiam ter filhos, ela lançou mão de um dispositivo antiquíssimo. Entregou a escrava para dormir com o marido. Abraão fez sexo com Agar, e dessa união nasceu Ismael. Ismael era considerado filho de Sara, mas na verdade era filho biológico de Agar. E Agar ficava debochando de Sara, porque ela era estéril. O seu filho, na verdade, é meu. E ficava debochando e ficava ironizando. Até que Sara concebeu. Nasceu a criança, e aí, com aquele gênio bem forte, quando Isaque já estava crescidinho, ela deu um ultimato a Abraão: não quero essa mulher aqui, bote-a para correr, não nessa linguagem, não com essas palavras. E Abraão acabou acatando o desejo de sua esposa. Não havia mais espaço ali naquela casa, devia ter um atrito tremendo, era uma constante rivalidade. As 2 criancinhas não tinham nada a ver com isso, provavelmente eram coleguinhas, brincavam juntos, Ismael de um lado e Isaque do outro. O fato é que Agar parte com o seu filho. Então, a origem das origens aqui, da distinção entre muçulmanos e judeus. A origem está aqui. Os judeus têm Abraão como pai, os islâmicos também, os muçulmanos também, os cristãos também. Mas disso a gente vai tratar bem mais na frente. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arão, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Reparem que nesse relato, a decisão de sair de Ur da Caldeia, atual Iraque, para atual Israel, é de Taré.
Mas vejam o que o Senhor Deus diz no capítulo 12, versículo 1, 2, 3 e 4. O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra. Aqui não está falando de Taré, A decisão de partir da terra, de Ur da Caldeia, para Canaã, atual Israel, no capítulo 11 é de Taré. No capítulo 12 é de Deus. O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Agora reparem quem é que Abrão leva. No capítulo 12 não é dito que ele leva o seu pai. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam, e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Curioso? Dom José, está uma contradição entre o relato do capítulo 12 e o relato do capítulo 11. Permitam-me dizer, eu não vejo muita contradição. É possível que o autor do capítulo 12, lembram da coxa de retalhos? Aliás, a coxa de retalhos acaba no capítulo 11. O capítulo 12 é outra fonte, uma das 4 fontes responsáveis pela redação dos 11 primeiros capítulos: a javista, a eloísta, a deuteronomista e a sacerdotal. Talvez o autor sagrado, no capítulo 12, não tenha citado explicitamente Taré, mas é possível que ele estivesse incluído no versículo 1: deixa a tua terra, tua família, a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Diz o texto no versículo 5, que ele tomou Sarai, sua mulher, Ló, assim como todos os bens que possuíam, os escravos que tinham adquirido, e partiram para a terra de Canaã. Estaria seu pai Taré aqui incluído? Bom, uma leitura fria do texto parece excluir Taré. Talvez, porém, o autor do capítulo 12 não tenha incluído o pai explicitamente, porém não tenha excluído, já que ele considerou não importante citar o nome de Taré. Permanecerá para sempre, é um mistério. De qualquer maneira, o final do relato do capítulo 11, a decisão de partir de Ur da Caldeia para a Palestina, foi de Taré, versículo 31. Taré tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Teria ele morrido no caminho? Não sabemos. Teria ele residido em Canaã com Abrão? Teria ele residido com Ló? Jamais saberemos. Não vejo, porém, uma dificuldade de maior grandeza entre o final do capítulo 11 e o final do capítulo 12. Lembremos-nos de que a Escritura, neste momento, é fruto de uma conjunção de muitas redações. E isso não assusta a nossa fé. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Deem uma olhada agora na Harã, do versículo 31. E em Harã, no versículo 5, capítulo 12. Eu queria que vocês tentassem descobrir uma coisa curiosa. Parece que
em Ur da Caldeia, no atual Iraque, havia uma cidade chamada Harã. E parece que outra cidade também chamada Harã em Canaã. Vejam, Gênesis 11, 31. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Taré tomou seu filho Abrão e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Termina o versículo 32, todo o tempo da vida de Taré foi de 205 anos e morreu em Harã. Agora vejam Gênesis 12, versículo 5. Tomou Sarai, sua mulher e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Está claro? Está claro? Parece, então, que em Ur da Caldeia, lá no Iraque, na Mesopotâmia, havia uma Harã. E em Canaã, outra Harã. Está claro? Muito bem. Terminamos o capítulo 11. Pela importância, pela relevância, pela beleza e pela necessidade de nós mastigarmos versículo por versículo o capítulo 12, que é o capítulo da história do nosso pai Abraão, que na verdade já foi citado aqui. Ele, quando for narrado o capítulo 12, Abraão já vai estar adulto, mas não se disse no capítulo 11 que Deus falou pessoalmente com Abraão. Pela importância do capítulo 12, proponho que deixemos o estudo do capítulo 12 para o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.